Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu. Jesus começa sua obra na alma. Ele a tira e a separa do mundo exterior. Depois, o Divino Mestre dá início. Põe sua mão para desapegar meu coração de todas as criaturas e com voz interior me diz: eu sou o único que merece ser amado. Vê, se tu não tirares este pequeno mundo que cerca a ti, isto é, pensamentos de criaturas, imaginações, eu não posso entrar livremente em teu coração. Este murmúrio em tua mente é impedimento para te deixar ouvir mais claramente a minha voz, para derramar as minhas graças e para apaixonar-te verdadeiramente por mim. Promete-me ser totalmente minha e eu mesmo porei mãos à obra. Tu tens de que não podes nada. Não temas, eu farei tudo. Dá-me a tua vontade e isso basta. E isso acontecia mais frequentemente na comunhão. Então, lhe prometia ser toda sua. Pedia-lhe perdão, visto que até aquele momento não o havia sido. Dizia-lhe que queria amá-lo verdadeiramente e lhe rogava que não me deixasse nunca mais sozinha sem ele. E a voz continuava: não, não, virei contigo para observar todas as tuas ações, movimentos e desejos. Todo o dia o sentia sobre mim, repreendia-me em tudo. Como, por exemplo, se me entretinha demasiado, falando com a família de coisas indiferentes, não necessárias, a voz interna me dizia: essas conversas enchem-te a mente de coisas que não pertencem a mim, circundam-te o coração de pó, de modo que te fazem sentir débil a minha graça, não mais viva. Ah, imita-me quando estava na casa de Nazaré. Minha mente não se ocupava de outra coisa que da glória do Pai e da salvação das almas. Minha boca não dizia outra coisa que discursos santos. Com minhas palavras, buscava reparar as ofensas do Pai. Tratava de flechar os corações e atraí-los ao meu amor, e primariamente a minha mãe e a São José. E em uma palavra, tudo nomeava a Deus, tudo era feito por Deus, e tudo a ele se referia. Por que tu não poderias fazer de igual forma? Eu ficava muda, toda confusa, tentava tanto quanto podia ficar sozinha. Confessava-lhe a minha debilidade, pedia-lhe ajuda e graça para poder fazer o que ele queria, porque por mim mesmo não sabia fazer nada que não fosse mal.
Se durante o dia minha mente se ocupava em pensar nas pessoas as quais eu amava, em seguida me repreendia, dizendo: Isto é o bem que me queres? Quem te amou como eu? Veja, se tu não acabares com isso, eu te deixarei. Às vezes o sentia dando-me tantas e tais reprovações amargas que não fazia nada além de chorar. Especialmente uma manhã, depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que ele me dava e sobre a volubilidade e inconstância das criaturas, ficando meu coração tão convicto que daí em diante não era capaz de amar a nenhuma pessoa. Ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele, isto é, a olhar para as criaturas como imagens de Deus, de modo que se recebia o benefício das criaturas, devia pensar que unicamente Deus era o primeiro autor daquele bem, e que tinha se servido da criatura para me dar. Então meu coração se unia mais a Deus. Se recebia mortificações, devia recebê-las também como instrumentos nas mãos de Deus para a minha santificação. Por isso meu coração não ficava ressentido com o meu próximo. Então, por este modo, acontecia que eu olhava as criaturas todas em Deus. Por qualquer falta que visse nelas, jamais lhes perdia a estima. Se zombavam de mim, sentia-me obrigada, pensando que estavam fazendo novas aquisições para minha alma. Se me louvavam, recebia com desprezo estes louvores, dizendo: Hoje isto, amanhã podem me odiar, pensando em sua inconstância. Em suma, meu coração adquiriu tal liberdade que eu mesma sou incapaz de expressá-la. Jesus continua sua obra na alma de Luísa. Ele se separa de si mesma, purificando tudo dentro de seu coração. Quando o Divino Mestre me libertou do mundo externo, pôs então a mão a purificar o interior. E com voz interior me dizia: Agora estamos sozinhos, não há mais quem nos perturbe. Não estás agora mais contente que antes, onde devia contentar a tantos e tantos? Vê, é mais fácil agradar um só. Deves fazer de conta que estamos sozinhos no mundo. Promete-me ser fiel, e eu verterei em ti tantas graças que tu mesma ficarás maravilhada. Depois continuou a dizer-me: Sobre ti fiz grandes desígnios, sempre e quando tu me corresponderes. Quero fazer de ti uma perfeita imagem minha, começando desde o meu nascimento até a minha morte. Eu mesmo te ensinarei um pouco de cada vez o modo como o farás. E acontecia assim. Todas as manhãs, depois da comunhão, dizia-me o que devia fazer no dia. Direi tudo brevemente, porque depois de tanto tempo é impossível poder dizer tudo. Não me lembro bem, mas parece que a primeira coisa que me dizia era que o necessário para purificar o interior de meu coração seria o aniquilamento de mim mesma, isto é, a humildade. E continuava dizendo-me: Vê, para fazer com que eu derrame as minhas graças no teu coração, quero fazer-te compreender que por ti nada podes. Eu cuido muito bem daquelas almas que atribuem a si mesmas o que fazem, querendo usurpar-me as graças. Ao contrário, com aquelas que conhecem a si mesmas, eu sou generoso em verter as torrentes minhas graças, sabendo muito bem que nada se refere a elas mesmas. Agradecem-me e têm a estima que convém. Vivem com medo de que, se não me corresponderem, posso tirar-lhes o que lhes dei, sabendo que não são coisas próprias. Pelo contrário, nos corações que exalam soberba, nem sequer posso entrar neles,
porque, inflados de si mesmos, não há lugar onde possa me colocar. Os miseráveis não levam em conta minhas graças, e vão de queda em queda até a ruína. Por isso, quero que neste dia façam contínuos atos de humildade. Quero que estejas como uma menina envolta em fraldas, que não pode mover nem sequer um pé para dar um passo, ou uma mão para agir, senão que tudo o espera da mãe. Assim estará junto a mim como uma menina, rogando-me sempre que te assista, que te ajude, confessando-me sempre o teu nada. Em suma, esperando tudo em mim. Jesus conduz a alma do seu próprio nada. Então procurava fazer tudo quanto podia para satisfazê-lo. Diminuía-me, aniquilava-me, e às vezes chegava a tal ponto de sentir quase desfeito o meu ser, de modo que não podia agir, nem dar um passo sequer um respiro, se ele não me sustentasse. Além disso, eu me via tão mal que tinha vergonha de me deixar ver pelas pessoas, sabendo que sou a mais feia, como na realidade ainda sou. Então, tanto quanto podia, fugia delas e dizia a mim mesma: oh, se soubessem como eu sou ruim, e se pudessem ver as graças que o Senhor está fazendo, porque eu não dizia nada a ninguém, e que ainda sou a mesma. Oh, como me teriam horror! Depois, na manhã em que ia de novo a comungar, parecia que Jesus, ao vir a mim, fazia festa pelo contentamento que sentia ao me ver tão aniquilada. Dizia-me outras coisas sobre o aniquilamento de mim mesma, mas sempre de uma maneira diferente da anterior. Acredito que não uma, mas centenas de vezes ele falou comigo, e se ele me tivesse falado milhares de vezes, teria sempre novas maneiras de falar sobre a mesma verdade. Ó, meu divino mestre, quão sábio és! Se ao menos te tivesse correspondido. Lembro-me de uma manhã, quando ele me falava sobre esta mesma virtude. Disse-me que por falta de humildade havia cometido muitos pecados, e que, se eu tivesse sido humilde, teria ficado mais perto dele e não teria feito tanto mal. Ele me fez entender como o pecado era feio, a afronta que este miserável verme tinha feito a Jesus Cristo, a ingratidão horrenda, a impiedade enorme e o dano que tinha causado à minha alma. A alma sofre pelos pecados e faltas cometidas, mas Jesus não quer que ela perca tempo pensando novamente em seu passado. Fiquei tão espantada que não sabia o que fazer para reparar. Fazia algumas mortificações, pedia outras ao confessor, mas poucas me eram concedidas, assim que todas me pareciam sombras, e não fazia outra coisa que pensar em meus pecados, mas sempre mais estreitada a ele. Tinha tanto medo de me afastar dele e de agir pior que antes, que eu mesma não sei explicar. Não fazia outra coisa quando o encontrava, que dizer-lhe a pena que sentia por havê-lo ofendido. Pedia-lhe sempre perdão, agradecia-lhe porque tinha sido tão bom comigo, e dizia-lhe de coração: olha, ó Senhor, o tempo que perdi enquanto poderia ter te amado. Então, não sabia dizer-lhe outra coisa senão o grave mal que tinha cometido. Finalmente, um dia, repreendendo-me, disse: esqueço-me das culpas. Não quero que penses mais nisto, porque quando uma alma se humilha, convencida de ter feito mal, e lavado a sua alma no sacramento da confissão, e está disposta a morrer antes de me ofender,
Pensar nisso é uma afronta à minha misericórdia. É um impedimento para estreitá-la ao meu amor, porque ela procura sempre, com a sua mente, envolver-se na lama do passado e impede-me de fazê-la levantar voo para o céu, pois sempre com essas ideias se fecham em si mesmas, se procura pensar nelas. E além disso, olha, eu já não me lembro de nada, eu esqueci perfeitamente. Tu vês alguma sombra de rancor em minha parte? E eu dizia-lhe: Meu Senhor, és tão bom, mas sentia-me partir o coração de ternura. E ele: Bem quererás levar adiante estas coisas? E eu: Não, não, não quero. E ele: Pensemos em amar-nos e em contentar-nos mutuamente. Daí em diante, não pensei mais nisso. Fazia tudo o que podia para satisfazê-lo e lhe pedia que ele mesmo ensinasse o modo para reparar o tempo passado. E ele me dizia: Estou pronto a fazer o que tu queres. Vê, a primeira coisa que disse que queria de ti era a imitação da minha vida. Assim vejamos o que te falta. Senhor, dize-lhe, falta-me tudo, não tenho nada. Bem, dizia-me, não temas, pouco a pouco faremos tudo. E eu mesmo conheço como és fraca, mas é de mim que deves tomar força. As criaturas devem desaparecer aos olhos da alma, a fim de olharem apenas para Jesus, agirem somente com Jesus e para Jesus. Não me lembro em ordem, mas, como posso, irei dizê-lo. E acrescentavam: Quero que sejas sempre reta no teu agir. Com um olho deves olhar para mim, e com o outro deves olhar o que estás a fazer. Quero que as criaturas desvaneçam completamente. Se te dão ordens, não olhes para as pessoas, não, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então, com os olhos fixos em mim, não julgarás ninguém, não olharás se a coisa te é penosa ou te agrada, se podes ou não fazê-la. Fechando os olhos a tudo, isto os abrirás para olhar somente a mim. Me levarás junto de ti, pensando que estou olhando-te fixamente e me dirás: Senhor, só por ti o faço, só por ti quero agir. Não mais sujeita às criaturas. Então, se tu andas, se trabalhas, se falas, em qualquer coisa que fazes, teu único fim deve ser o de agradar só a mim. Ó, quantos defeitos evitarás se fizeres assim. Outras vezes me dizia: também quero que, se as pessoas te mortifiquem, te injuriem, te contradizem, mantenhas o olhar fixo em mim, pensando que com a minha própria boca te digo: filha, sou eu mesmo que quero que sofras isto, não as criaturas. Afastes o olhar delas, sejamos senão somente eu e tu sempre. As demais, destruas. Vê, quero fazer-te bela por meio destes sofrimentos. Quero enriquecer-te com méritos. Quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Tu me farás um presente, me agradarás afetuosamente. Serás grata com aquelas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum benefício. Fazendo assim, caminharás retamente diante de mim. Nada mais te causará inquietude e gozarás sempre de paz. A criatura deve morrer para si mesma, para viver somente em Jesus. Necessidade do espírito de mortificação e de caridade. Depois de algum tempo em que tentei exercitar-me nestas coisas, às vezes fazendo e às vezes caindo, se bem que vejo claramente que ainda me falta este espírito de retidão.
e sempre fico mais confusa, pensando em tanta ingratidão minha. Jesus falou comigo e me fez entender a necessidade do espírito de mortificação. Se bem me lembro, em todas estas coisas que me dizia, acrescentava-me sempre que tudo devia ser feito por seu amor, que as virtudes mais belas, os maiores sacrifícios, tornavam-se insípidos e não tinham princípio no amor. A caridade, dizia-me, é uma virtude que dá vida e esplendor a todas as demais, de modo que sem ela todas estão mortas e meus olhos não sentem nenhum atrativo, e não tem nenhuma força sobre meu coração. Está, pois, atenta e faz que tuas obras, mesmo as mínimas, sejam investidas pela caridade, isto é, em mim, comigo e por mim. Agora vamos direto à mortificação. Quero, dizia-me, que em todas as tuas coisas, até as necessárias, sejam feitas com espírito de sacrifício. Vê, tuas obras não podem ser reconhecidas por mim como minhas, se não têm a marca da mortificação. Assim como moeda não é reconhecida pelos povos, se não contém em si mesma a imagem de seu rei, é desprezada e não tomada em conta. Assim são tuas obras. Se não têm o enxerto da minha cruz, não podem ter nenhum valor. Olha, agora não se trata de destruir as criaturas, mas a ti mesma, de te fazer morrer para viver somente em mim e de minha própria vida. É verdade que te custará mais do que fizeste, mas tem coragem, não temas, não o farás tu, senão eu que agirei em ti. Então recebia outras luzes sobre a aniquilação de mim mesma e me dizia: tu não és outra coisa que uma sombra, que, enquanto quer tomá-la, foge. Tu és nada. E eu me sentia tão aniquilada que teria querido me esconder no mais profundos abismos, mas me via impossibilitada para fazê-lo. Sentia tal vergonha que ficava muda. Enquanto estava neste reconhecimento do meu nada, ele me dizia: põe-te junto a mim, apoia-te no meu braço, eu te sustentarei com as minhas mãos e tu receberás força. Tu estás cega, mas a minha luz te servirá de guia. Vê, eu estarei à frente e não farás outra coisa que olhar para mim a fim de me imitar.